Olá pessoal, temos aí a análise dos 14 jogos agora da Loteca 1008. Na Loteca 1007 fiz 10 pontos, me enganei aqui com o Curitiba e Juventude, o Sport Londrina, Goiás e Atlético Paranaense, Volta Redonda e Mirassol. Mas tá bom, 10 pontinhos, foi um bom jogo. Vamos aí agora então para o 1008. 1008, estou postando antes aqui da Copa do Brasil, porque são dois campeonatos totalmente diferentes. Copa do Brasil e Brasileirão, não quero correr o risco de me contaminar pela Copa do Brasil, que os times jogam totalmente diferente, não jogam na retranca, tem time que está lá embaixo é obrigado a ganhar, então tentando evitar essa contaminação dos jogos da Copa do Brasil de terça, quarta e quinta e postando antes aqui a minha análise, tá bom? Vamos lá, jogo 1, São Paulo é o sétimo, Fluminense é o quinto colocado. São Paulo vem aí com 5 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Fluminense vem com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Jogo bom para assistir, hein? O último jogo entre os dois, no Morumbi, foi 0-0. O São Paulo está vindo aí de um empate com o Atlético Mineiro, fora de casa, 0-0. Vem aí de uma vitória também sobre o Atlético Goianiense 2-1 fora de casa e vem do empate em casa contra o Juventude 0-0. O Fluminense ganhou aí de 2-1 do Ceará no Rio, ganhou também do Corinthians de 4-0, um jogo que não valeu muito, já que o Corinthians foi com totalmente reserva, e ganhou do Botafogo de 1-0. Um detalhe, o Fluminense vem com 5 vitórias seguidas. Eu acho que está na hora de tomar um tropeço aí como todo mundo, né? Então aqui eu estou apostando aqui que o São Paulo é um jogo de empate para mim, tá? E como eu vou nos duplos, né? Então eu vou aqui de coluna do meio e coluna 1. Jogo 2, nós temos o Figueirense, que é o sexto, o São Paulo, que é o terceiro. O Figueirense vem com 5 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. O Botafogo de São Paulo vem com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Figueirense nos últimos 5 jogos em casa não perdeu nenhum dos 5 últimos jogos em casa. O Botafogo de São Paulo teve o jogo de ontem contra o Noroeste, ganhou de 3-1, mas pelo Campeonato Brasileiro aí vem com 4 derrotas fora de casa. 3 jogos sem perder e o time abaixo da tabela. Quer dizer, vem aí um bom jogo. E aqui eu tô indo aqui de coluna 1 e coluna do meio. Esse aqui eu vou jogar duplo nos 14 bilhetes. O jogo 3, vemos aí o CRB, nono colocado, contra o Brusque, 12º. CRB com 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. O Brusque com 6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Perde muito esse Brusque. O CRB vem aí, perdeu fora de casa de 3-2 o Operário. Vem do empate contra o Guarani em casa de 1-1. E um empate em casa também contra o Tombense de 0-0. O Brusque perdeu fora de casa para o Novo Horizontino de 1-0. Ganhou em casa do Operário de 2-0 e perdeu em casa para o Bahia. Aqui por ser lá no Nordeste, lá eu estou apostando muito no CRB. Estou indo de seco aqui, já que o Brusque, em 9 jogos fora de casa, ele é muito ruim esse Brusque, tá? Jogo 4, nós temos aqui o Atlético Paranaense, sexto colocado, contra o Internacional, terceiro colocado. O Atlético Paranaense tem 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O Internacional vem de 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Ontem, segunda-feira, fez uma grande vitória lá em cima do América, finzinho do jogo, 1-0. Mas é um time que tenta muito, mas não arrisca nada, não chega a nada. O Atlético Paranaense perdeu para o Goiás 2-1 fora de casa, ganhou de 2-0 do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras também não estava com o time completo, mas fez um grande jogo contra o Bragantino, foi ganhando de 4-2 em casa. O Internacional contra o América, como eu já tinha falado aqui, foi de 1-0 no sufoco. Empatou contra o Ceará fora de casa 1-1 e ganhou do Curitiba de 3-0 em casa. Aqui, por ser o Felipão como técnico tem essa rixa com o Internacional, acho que o Atlético Paranaense vai fazer um bom jogo. Estou indo em seco também no Atlético Paranaense. Coluna 1 no jogo 4.
Já no jogo 5, nós temos aqui o Sampaio Corrêa, o 10º colocado, e o Vasco, 2º colocado. Sampaio Corrêa vem de 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O Vasco vem de 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Só perdeu um jogo o Vasco até agora. O Sampaio Corrêa venceu o Ituano 2-0 em casa. Foi um bom jogo, eu vi esse jogo. Perdeu fora de casa para a Chape 3-1. E ganhou em casa do CSA de 2-0. O Vasco vem de uma vitória fora de 1-0 contra o Criciúma, empatou 0-0 com o Sport no Rio e perdeu para o Novo Horizontino fora de casa por 2-0. Aqui eu estou apostando numa zebra também, acho que está na hora do Vasco perder mais um joguinho aí, mais uns pontinhos. Estou indo na zebra aqui, coluna do meio e coluna 1 no jogo 5. Jogo 6. Nós temos o Ipiranga, 11º colocado, e o Botafogo da Paraíba, 5º colocado. O Ipiranga vem de 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. O Botafogo da Paraíba vem com 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Ipiranga vem numa derrota de 1-0 fora de casa para o Botafogo de São Paulo. Empatou em casa contra o São José 2-2. Empatou fora de casa contra o Atlético Cearense. O Botafogo da Paraíba empatou com o Floresta em casa 1-1, fraquíssimo esse Floresta, e empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas 0-0, que também é muito fraco. Por ser aqui no sul e estar fazendo uma temperatura muito abaixo, eles vão pegar aqui uma friagem aqui de uns 10 graus aqui no Rio Grande do Sul. Acho que o Ipiranga leva um pouquinho de vantagem e pode subir acima da tabela aqui. Ipiranga fez muito bom o último jogo, então vou ficar aqui coluna do meio e coluna 1. Jogo 7, temos o Avaí 16º colocado, o Santos 8º colocado. O Avaí vem com 5 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. O Santos com 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O que falar desse jogo aqui? O Avaí perdeu de 4-0 para o Bragantino e perdeu para o Cuiabá em casa de 2-1. O Santos vem de vitória de 1-0 contra o Atlético Goianiense e uma derrota para o Flamengo de 2-1. O Santos está na hora de começar a crescer, é um time não mediano, mas o Santos é um pouquinho melhor que o Avaí, então estou apostando aqui que o Santos deve fazer um bom jogo, já que agora vai jogar amanhã contra o Corinthians, não vale muita coisa. De repente vem um pouquinho mais empolgado para esse Brasileirão aqui. Jogo 8, temos o Flamengo, 9º colocado, o Curitiba, 14º. Flamengo com 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. O Curitiba com 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Flamengo vem de uma derrota por 1-0 para o Corinthians, no gol contra. Também não foi um jogo muito bom, nenhum dos times não estão com o time completo. Vem com a vitória de 2-1 contra o Santos na Vila Belmiro. O Curitiba empatou com o Juventude em casa 2-2, ganhou do Fortaleza 2-1 em casa, mas não tem nenhuma vitória fora de casa. São 2 empates e perdeu o resto do Curitiba. Então aqui eu acho que não tem muito o que falar do Flamengo. Deve ser Flamengo aqui no jogo 8, seco, um dos mais secos da rodada aqui. Jogo 9, temos o Ceará 17º e o Corinthians o 2º colocado. O Ceará vem com 3 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Corinthians com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Vem aqui o Ceará com 3 vitórias e 9 empates. É um time que empata demais e não ganha nada. O Ceará vem de uma derrota de 2-1 Fluminense no Rio e um empate de 1-1 contra o Inter em casa. O Corinthians ganhou de 1-0 do Flamengo naquele gol contra. Não jogou muito bem, mas vem com uma classificação histórica em cima do Boca. Pode ser que o time se empolgue um pouquinho aí e faça um bom jogo. Eu, como bom corintiano, estou indo na coluna 2 aqui. Jogo 10, Juventude e Goiás. Juventude é o 19º, Goiás é o 12º. Juventude com 2 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. O Goiás com 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Esse é aquele joguinho para 0-0, 1-1, né? Mas estamos aqui. Vamos ver aqui o Juventude. Que eu coloquei no histórico do Juventude aqui.
Juventude ganhou do Curitiba fora de casa, 2-2. Perdeu em casa para o Galo por 2-1 e o empate em São Paulo. Empatou com São Paulo. O Goiás vem de vitória 2-1 contra o Atlético Paranaense. Bom jogo, apesar que eu acho que o Atlético Paranaense não estava num bom dia. O Goiás vem de uma derrota para o América e uma vitória contra o Cuiabá. O Goiás tem feito uns bons joguinhos aqui. Então aqui eu estou indo coluna do meio e apostando um pouquinho mais no Goiás que no Juventude. Apesar que o último jogo do Juventude foi muito bom, mas estava ganhando de 2-0, acabou cedendo empate para o Curitiba de graça. Podia ter ganhado esse jogo aqui. Por isso não dá para acreditar no Juventude, não. Estou indo de empate e Goiás. Jogo 11, Atlético Goianiense, é o 18º, Fortaleza é o 20º, jogo lá de baixo, né? O Atlético Goianiense com 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. O Fortaleza vem com 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Muito fraco esse Fortaleza esse ano. O Atlético Goianiense só perdeu 3 vezes em casa. Uma para o Goiás, para o São Paulo e para o Corinthians. Quer dizer, são times razoavelmente grandes. O Fortaleza, fora de casa, perdeu 7 e tem uma vitória contra o time reserva do Flamengo. Então não dá para acreditar muito no Fortaleza. Também estou indo de seco aqui no jogo 11. Jogo 12, Botafogo do Rio e Atlético Mineiro. Botafogo do Rio é o 10º colocado. O Atlético Mineiro é o 4º colocado. O Botafogo do Rio vem com 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. O Atlético Mineiro vem com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas só. O Botafogo do Rio perdeu fora de casa para o Cuiabá de 2-0. Ganhou fora de casa de 1-0 do Forte Bragantino. É um time que vem oscilando muito. O Atlético Mineiro empatou 0-0 com o São Paulo em casa. E ganhou fora de casa do Juventude de 2-1. Aqui um jogo difícil, complicado, pode ser uma meia zebra. Acho que é mais um jogo para empate. Mas nessa meia zebra eu estou apostando que o Botafogo pode acabar ganhando o Atlético Mineiro se o Atlético Mineiro não for bem na Copa do Brasil essa semana. Então jogo 12, empate e coluna 1. Jogo 13, o América Mineiro, 15º colocado, contra o Bragantino, 11º. O América Mineiro perdeu fora de casa 1-0 para o Inter. Um gol no finzinho do jogo, e ganhou em casa de 1-0 do Goiás. Bom jogo, foi um bom jogo esse eu vi. O Bragantino ganhou em casa de 4-0 do Avaí, jogando fácil. Perdeu de 1-0 em casa para o Botafogo e perdeu de 4-2 para o Atlético Paranaense, fora de casa, e um empate de 2-2 contra o Santos. Um bom time esse Bragantino, cada dia que passa cresce mais. O América Mineiro, apesar de ter feito um grande jogo contra o Internacional, para mim foi um jogo meio retranqueiro de empate. Então aqui jogo 13 eu estou indo de empate e coluna 2. Jogo 14, temos o Remo, 13º, contra o ABC, 3º colocado, acabou ganhando ontem de 3-1 do Noroeste, Campeonato Paulista. Não foi esse, foi outro. Desculpa aí, quem ganhou foi o Botafogo. Então vem o Remo aí com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. E o ABC vem com 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Remo perdeu fora de casa para o Atlético Cearense, que é o 18º colocado, de 3-1. E empatou com o Paysandu de 2-2 e empatou com o Figueirense de 0-0. O ABC empatou com a Aparecidense de 2-2 fora de casa, um empate contra o Confiança 0-0 e empate contra o Ipiranga fora de casa 0-0. Só teve 2 derrotas, uma para o Botafogo de São Paulo 2-0 fora de casa em maio, 14 de maio, e uma outra de 2-1 também fora de casa para o Altos do Piauí, 2-1 também fora de casa em 4 de maio. Ou seja, já tem 2 meses que o ABC não perde, são 7 rodadas sem perder. Então aqui eu vou acreditar que vai continuar sem perder, não vai ser dessa vez. Estou apostando aqui no jogo 14, empate e coluna 2. Tá bom? Boa sorte para todo mundo aí. Semana que vem eu volto aí falando o que aconteceu com esse jogo. Abraço.